Quem é você, Hernani Buchmann? Eu sou um paranaense nascido em Joinville e que em 1948, dia 15 de agosto. Mas, de certa forma, eu poderia ter nascido em Curitiba. Explico por quê. Meu pai, Arino Buchmann, Arino Brasil Cubas Buchmann, catarinense de Campo Alegre, no Alto da Serra, veio estudar em Curitiba em 1943. E aqui fez o último ano do então ginasial, equivalente hoje ao 2º grau, e foi fazer o CPUR, antigo Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva do Exército, ali na Praça Oswaldo Cruz. E talvez hoje ou ontem tenha feito 70 anos que ele conheceu a minha mãe, porque a partir do dia da vitória, dia 8 de maio de 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial na Europa, em Joinville foi programado um baile para o sábado seguinte, que, se não me engano, era dia 12. E meu pai desceu a serra, mais um amigo, e vestido com fardado com seu uniforme de gala, naquela época uniforme branco, ele entrou num baile na Sociedade Harmonia Lira em Joinville e foi o maior sucesso. Meu pai era loiro, de olhos verdes. Eu, por acaso, nasci com cabelos até a testa e uma sobrancelha que misturava com o cabelo aqui, quase isso, porque minha mãe é morena. E ali eles conheceu minha mãe e acabou mudando para Joinville, casaram em 1947, eu nasci lá. Meu pai sempre teve a vontade de voltar a Curitiba e isso só se realizou 12 anos depois, quando meu pai aceitou um convite da Companhia Comercial de Seguros Gerais, uma empresa do Grupo Bancial, um grupo muito forte, o maior grupo banqueiro do Paraná naquela época, tinha uma companhia de seguros muito forte. Ele veio para dirigir a companhia de seguros e aí nós viemos para cá no final de 1959. Eu, em 1960, comecei a estudar no Colégio Santa Maria. Mas minha mãe é uma legítima joinvilense. Meu avô Hernani Lopes saiu de Florianópolis, era um músico, foi fazer a vida em Joinville com 14 anos de idade, 1915, 1916. E meu avô trabalhou na farmácia Minâncora em Joinville, foi flautista de orquestra até o final da vida, ele tocou mais de 50 anos na orquestra da Sociedade Harmonia Lira de Joinville como segundo flautista. E nunca chegou a Espala, mas era um bom segundo flautista. E a minha avó materna era uma alemã, uma colona. E meu avô conheceu, era uma loira de olhos verdes, e meu avô ficou apaixonado por ela. E ela disse que se chamava Anita e falava português muito mal. A língua materna dela era alemão. E aí meu avô, quando noivaram, meu avô foi tratar dos papéis para casar, descobriu que a minha avó chamava, na verdade, Ana Francisca Otília. Anita era uma corruptela, um apelido caseiro. E aí ela mudou o nome para Anita Stein Lopes. Meu avô era Hernani Fernandes Lopes. Então, esse lado da família, o lado materno, eu tenho 50% de sangue português, vindo dos Lopes de Florianópolis e de um bisavô baiano, que foi ser delegado em Florianópolis lá em 1850 ou 60. E do lado Buchmann, nós chegamos ao Paraná em 1854, quando meu tio bisavô e meu tetravô desembarcaram em Guaratuba. Meu bisavô já nasceu em Guaratuba. E depois esse ramo da família mudou para Joinville. Meu tetravô foi morar em Joinville, onde morreu. Meu trisavô também, Carl Christian Friedrich Buchmann. E o meu bisavô Luiz Buchmann subiu a serra para Campo Alegre. Uma época que estavam construindo a estrada Dona Francisca e começou a haver uma imigração alemã para São Bento.
foi a primeira imigração alemã, depois de terem vindo os suábios, que foram habitar em 1827 e 1829 aquela região do Rio Negro. E aí, por volta de 1850, 1870, começou a haver já uma outra movimentação, que foi a criação da Estrada Dona Francisca, e os alemães que estavam, naquela época, radicados em Joinville, começaram a subir a serra, em busca de um clima melhor e de terras melhores, né? Joinville foi construída sobre um pântano, e, portanto, a terra era muito úmida e não propícia, pelo menos na parte central da cidade, à agricultura. Todos eles eram agricultores, mas os alemães eram muito organizados. Quando eles vinham num navio para cá, eles já traziam também, junto com eles, os artesãos. Então vinham na mesma comitiva, no mesmo navio, como imigrantes, marceneiros, funileiros, pedreiros, vidraceiros. Então, meu pentavô alemão era pai do Johann Gottlob, que foi o tetravô que imigrou para o Brasil. Esse era um mestre vidraceiro alemão, chamava Meisterglass, e esse não saiu da Alemanha, mudou uma cidadezinha perto de Leipzig para Hannover e por lá ficou. Então a família chegou no Paraná em 1854 e depois migrou para Santa Catarina. E o meu pai nasceu em Campo Alegre, uma cidadezinha deliciosa, pequena, no alto da serra, faz um frio muito agradável, tem um cheiro de campo característico que até hoje é algo que me dá muita saudade. E às vezes vou lá. Uma perguntinha, Campo Alegre, você falou? Sim. É próximo a Campos Novos? Não. É pertinho de São Bento, 11 quilômetros de São Bento. Campo Alegre fica a 110 quilômetros de Curitiba. Santa Catarina tem Campos Novos, né? Tem Campos Novos, mas é o sul, né? Naquela região já depois conflagrada com a Guerra do Contestado. Mas ali não, ali era uma região inclusive contestada pelo Paraná também, porque as terras do coronel Manuel Oliveira Franco se estendiam ao longo do Rio Negro, e inclusive ultrapassavam o Rio Negro e chegavam àqueles campos de Campo Alegre. E um dos meus trisavô, José Afonso Aires Cubas, foi um dos 6 homens que subiram a serra para instalar uma nova colônia, e eram todos portugueses. E depois vieram os alemães. Então meu bisavô Luiz Buchmann instalou-se lá como sapateiro e açougueiro. Luiz Buchmann, por um acaso, era muito comum na época, né? Por um acaso foi tendo filhos, né? E teve lá 12 filhos. Um deles, Arnold Kahl, conhecido como Arno na família, foi trabalhar com o seu irmão Roberto, que tinha um cartório em São Bento. E a filial do cartório era em Campo Alegre. Meu avô, trabalhando lá, era um homem já de mais de 30 anos, e apaixonou-se por uma filha de uma das maiores famílias de Campo Alegre. Salvador Cubas era o nome do meu bisavô por parte de avô paterno. E a Chiquinha Cubas tinha 18 anos, ou 19. E aí eles começaram a namorar, escondidos, porque o velho Salvador Cubas não permitia que a filha, criada com algum requinte de uma família que dominava a região, com os seus inimigos adversários, digamos assim, Munhoz, eram as duas famílias que dominavam. Cubas dominava metade da cidade e os Munhoz a outra metade. E o meu bisavô Salvador Cubas, que tinha sido prefeito de Campo Alegre, admitia aquele absurdo da filha namorar com o filho do açougueiro. E aí o meu avô perpetrou um crime, combinou com 2 irmãos mais moços,
a tia Paula, que tinha 15 anos, e o tio Alois, que devia ter uns 17, 18, para que roubassem a Chiquinha, combinado com a Chiquinha. E aí uma noite eles passaram, a Chiquinha desceu da janela e eles numa charrete saíram de Campo Alegre, não sei a que horas, mas sei que amanheceram em São Bento, cidade que fica, se não me engano, a 11 quilômetros de Campo Alegre. Passaram a noite na estrada e de manhã meu avô recebeu a comitiva e a sua noiva no cartório do seu irmão, Roberto Buchmann. E lá foi ministrado o casamento naquela mesma manhã. O bisavô Salvador ficou possesso, evidentemente, né? E não atendeu mais a filha. Ela voltou a morar em Campo Alegre com o seu marido. E o meu pai nasceu logo depois, né? Eles casaram, meu pai nasceu 10 meses mais tarde. Em seguida nasceram as duas irmãs, Araci e Arice. De tal forma que a minha avó, com 5 anos de casada, 4 anos de casada, tinha 3 filhos. De enfiada, né? E aí o meu avô, com 36 anos, teve não havia penicilina na época. Meu avô teve uma crise renal. E depois de um sofrimento de uma semana, ele ficou cego e a doença se alastrou, os rins pararam de funcionar, houve uma septicemia provavelmente, Dr. Mercer, e ele faleceu. E aí minha avó ficou sozinha na casa, até que passaram-se uns dias, ela ouviu parar uma charrete na frente e ouviu a voz do pai dela: Chiquinha, venha pra cá. Aí ela abriu a porta e junte as tuas coisas, os teus guris e venha para minha casa. E aí ele pegou as 3 crianças, né, para criar. Quando meu pai tinha 9 anos, a minha avó casou outra vez com Ernesto Scheid, um vendedor de São Bento do Sul que fazia muito aquela rota São Bento, Joinville e São Francisco, para ir buscar e vender mercadoria. E naquela, ficava hospedado na casa do meu avô, apaixonou-se pela... Meu avô era fazendeiro, apaixonou-se pela viúva, e aí o meu bisavô Salvador Cubas fez o seguinte: ele pediu a mão da minha avó, ele sentou na mesa, na presença do Ernesto Scheid, do pretendente, e falou para os filhos: olha, o Scheid quer casar com a mãe de vocês. E aí o meu pai comandou as irmãs e se negaram a aceitar aquilo. A vida era boa daquele jeito, não precisavam daquele sujeito comprido, magrão, que estava ali, parecia um Dom Quixote. Mas a negociação se estendeu, né? Foi uma negociação, vou dizer assim, no estilo parlamentar brasileiro. E aí à noite houve o segundo turno. E nesse segundo turno meu pai já tinha sido devidamente cooptado por uma égua, uma potranca nova, tinha sido oferecida a ele, e as minhas tias, cada uma recebeu um presente também substancial, uma boneca, uma joia, uma coisa assim, e de tal forma que à noite o segundo turno da eleição deu 3-0 para o Ernesto Scheid, por unanimidade ele pôde casar com a minha avó. Logo em seguida, ainda com 9 anos, meu pai foi colocado num trem em São Bento e mandado para o Colégio Santo Antônio em Blumenau. Tinha 9 anos de idade e foi colocado sozinho no trem, com a mala, para ficar durante os próximos meses, o primeiro semestre daquele ano, até voltar para casa nas férias de julho. E assim ele estudou durante alguns anos, até completar o primeiro ano primário. Ele já tinha alguma escolaridade em Campo Alegre, então ele estudou em Blumenau e depois veio fazer o primeiro e o segundo ano de ginásio em Joinville. E dali veio para Curitiba, onde estudou no colégio estadual, ainda ginásio paranaense, ali na Praça Santos Dumont. Quando veio para Curitiba, que ano que era mais ou menos? Ele veio para Curitiba em 1943. Ele tinha 21 anos.
E aí conheceu a minha mãe, aquela história que eu já contei, e acabamos voltando para Curitiba, vindo para Curitiba. Eu tinha vindo para cá já algumas vezes, com meu avô, Hernani Lopes, com minha mãe e meu pai. Já conhecia a cidade de Curitiba, não era assim, um bicho de sete cabeças. E eu me lembrava muito bem da cidade. Tanto que, uns anos depois, uns anos passados, eu cheguei a escrever um texto para um anúncio sobre Curitiba em 1954. Jornal? Foi para o jornal. Para um cliente meu, eu escrevi um texto que era, na verdade, uma crônica sobre Curitiba em 1954. E, embora eu tenha vindo morar aqui em 1959. Mas em 1954 eu tinha 6 anos, né? Foi ocasião da morte do Getúlio, uma coisa que para mim continua sendo muito forte ainda na lembrança. E a partir daí nós viemos morar em final de 59, início de 60, na rua Ângelo Sampaio, esquina com a 7 de setembro. As casinhas que ainda tem ali são umas casas geminadas, era uma propriedade da família Gugelmin. E moramos ali durante algum tempo. A minha era muito fácil, porque ia ao colégio, o ônibus passava na 7 de setembro, me deixava na Praça Generoso Marques, eu andava 2, 3 quadras até o colégio, e voltava também de ônibus. Santa Maria, você falou, né? Santa Maria na Praça Santos Andrade, né? E às vezes voltava a pé, né? Então ia mudando de caminho, às vezes ia pela João Negrão, depois pegava Iguaçu, daí subia para 7 de setembro. Eu sempre fui muito um curioso geográfico. E eu conheci muito Curitiba andando a pé naquele tempo e muito matando aula e matando estudo à tarde também, né? Eu conheci no Santa Maria um dos grandes amigos meus, foi o Marcos Villanova, e alguns outros amigos daquela época, né? O Caiado Arruda Gonçalves, o próprio Chico Branco, eram amigos de todo dia. Eu fiquei no Santa Maria 4 anos, fiz o ginásio lá. A partir daí, o colégio católico esgotou a minha paciência. O Santa Maria tinha um grande problema, que era preparar para medicina ou engenharia. Eu não tinha nenhuma vocação para ciências biológicas, como não tinha nenhuma vocação para engenharia. Matemática, para mim, era um problema sério. E eu pedi ao meu pai para ir fazer o clássico no estadual. O curso clássico era um segundo grau, né, específico, voltado para a ciência humana. E aquilo foi talvez a experiência mais rica em termos de cultura que eu tive em toda a vida. Porque os 3 anos no clássico do estadual, minhas matérias eram português, inglês, francês, latim, história, geografia, música, o que mais? Ciências sociais, filosofia e ponto final. Era para quem gostava de ciências humanas, não havia nada melhor. E eu tive professores fantásticos no colégio estadual. Professor Ribeiro na época, né? Hã? Professor Ribeiro, né? Não tive aula com muitos professores interessantes. O professor Oswaldo Arnes, o Antoninho Santos Filho, foi deputado, era um professor de história magistral. Tive grandes professores de filosofia, a professora Isolde de inglês, tive o professor Riedel de inglês também, depois foi dono do CEBEL. E essa foi uma época tão interessante que eu no 3º ano fui fazer cursinho, onde aí já conheci outras pessoas, doutor Zé Carlos da Veiga Mercer aqui presente, mas meus pais, no final do 3º ano, já à véspera do vestibular, meu pai resolveu aceitar um convite para ir para Recife. E ele seria gerente geral no Nordeste da Tubos Tigre, na época a companhia Hansen. E meu pai era muito amigo do dono. E aí eles foram. E eu não quis ir. Meu avô, Hernani Lopes, tinha um apartamento ali na Praça Santos Andrade. E eu disse, olha, eu vou ficar em Curitiba, vou fazer vestibular. E aconteceu que, uns dias antes do vestibular,
eu, sem ter estudado nada, porque sempre fui um relapso nessa coisa do estudo, mas nunca tive nenhum problema, nunca reprovei nada, porque, sei lá, alguma benevolência da parte dos professores. Eu tive uma crise de apendicite, e 2 semanas seguidas, passando muito mal, meu tio João Fleury Rocha Júnior, casado com a minha tia, irmã do meu pai, resolveu me operar. Faltavam 15 dias para o vestibular. E aí eu fiz a cirurgia e saí e fui fazer a prova. No dia que eu estava entrando na faculdade, encontro o Zeca Mercer e o Rogério Di Stefano. E o Sérgio, você está andando torto. Eu estava com os pontos ainda aqui e andava vergado para o lado direito, que era para não puxar os pontos. E para mim eu estava andando normalmente. Ele disse, mas você está andando para o lado direito. Eu fiz a prova do jeito que consegui fazer. Passei com nota mínima, mas era a prova, o Zeca lembra bem, a prova era eliminatória. E aí a faculdade ficou uns dias sem marcar as outras provas, e eu também relutando em continuar os estudos. Até que marcaram, segunda-feira é a prova de história. E aí eu outra vez fui salvo pelo acaso, né? O Vidal Vagnoni, meu colega Vidal Vagnoni Filho, disse, olha, meu pai vai dar uma aula para nós, eu e você, amanhã no escritório dele. O escritório dele era na Barão do Seu Razul. Chegando lá, ele usava muito pouco, era um advogado, era deputado e professor, e tiramos o pó, e ele deu uma aula das 8 da manhã às 5 da tarde sobre história da humanidade e história do Brasil. Eu fiz a prova segunda-feira e aí tirei uma nota alta, e graças ao professor Vidal. E a terceira prova era inglês. Inglês eu dominava razoavelmente, mais do que domino hoje, e fui aprovado. Aí, bem, não vou mais para Recife. Fiquei morando no apartamento do meu avô, que morava em Joinville, usava apartamento eventualmente. E aí depois fui estudar em Recife, estudei 1 ano e meio lá. Voltei para Curitiba no meio do 3º ano, já com uma bagagem diferente. O estudo lá era um pouco mais adiantado que o nosso aqui, e aqui me formei. Peguei a minha turma e terminei o curso e me formei. E cheguei a trabalhar no escritório de advocacia, depois desisti, porque o sonho era trabalhar em jornalismo. E eu abandonei o escritório de advocacia do Osmar Kohler e do Heron Arzua em 1971. E aí comecei. Esse ano faz 46 anos do meu primeiro emprego. 45 do meu emprego como securitário, o primeiro. O segundo, trabalhar na empresa que meu pai trabalhava. O segundo, 45 como estagiário do escritório de advocacia. 44 como jornalista e 43 como publicitário. Em 4 anos eu comecei 4 profissões, das quais mantive 3 praticamente a vida inteira. E aí desisti, fui trabalhar na Rádio Clube, conheci o Renato Mazzani, que fez meu primeiro imposto de renda em 1971. Locutor na PRB2? Eu fui repórter na PRB2, e repórter esportivo. E eu, com base nisso, eu queria seguir carreira. E fui para o Rio de Janeiro, com uma série de cartas de apresentação, uma série de amigos. E cheguei lá, tive um convite para ir ser repórter do Jornal do Brasil. Mas o dinheiro que eles me ofereceram era muito pouco, era metade do que eu precisava. E aí fui trabalhar com a assessoria do deputado Álvaro Vale, numa editora que ele tinha também, e foi ali que tentei fazer os primeiros discursos, mas não tinha nenhuma base para fazer isso. Até que apareceu uma chance de trabalhar numa agência de propaganda. Eu fui lá e falei, isso aqui eu sabia fazer petição, sabia fazer matéria, mas não ia saber fazer anúncio. Então aprendi aquilo ali e achei que dava. E comecei a ganhar dinheiro, coisa que o jornalismo não vinha me dando. E a proposta de 250 mil do JB, 250 cruzeiros do JB, eu já fui ganhar com o Álvaro Vale 600 e na publicidade 1.000.
Então, isso aqui é um maná. E aí ele, 7 meses depois de eu começar em propaganda, a SGB, que era a 9ª agência do Brasil, me chamou, me ofereceu 2. Aí passaram uns 3 meses, veio uma agência pequena e me ofereceu 2,5. Aí eu fui pro diretor da SGB, o cara disse, mas você vai trabalhar numa agência, procura aí no índice, qual é que lugar está essa agência no ranking brasileiro? Olha, é 132. Você trabalha na 9ª, você vai para a 100ª, 32ª, vou te dar mais 500. Isso aqui é um maná. Em 2 anos eu ganhava 6 mil. 6 mil cruzeiros. Se eu tivesse no jornalismo, eu estaria ganhando, sei lá, 500, 800 e tal. Falei, bem, a grana é maior que o sonho. E aí fiquei lá. Mas aí eu comecei a namorar uma amiga dos meus amigos, que era prima do Simão Pedro, um grande amigo nosso. A Elaine morava aqui, eu já não aguentava mais o Rio de Janeiro, a vida solitária. A Elaine morava em Curitiba? Morava em Curitiba, eu no Rio. Mas eu vinha muito para cá, né? E eu não ficava 2 meses sem vir a Curitiba. E aqui encontrava a turma de amigos. E era muito mais fácil. Mas antes que você case, por favor, volte ao Recife. Como é que foi a experiência do Recife? Eu acho que, para mim, a cidade que eu sempre quis voltar a viver, né? Eu sou um pernambucano de coração. A minha casa é um consulado pernambucano. E a Tânia, minha mulher, tem ódio disso, né? Você nasceu em Joinville, como é que você diz que é pernambucano? Mas eu incorporei a cultura pernambucana. O mundo do Nordeste é um mundo completamente diferente e com uma riqueza muito diferente da nossa riqueza cultural. E eu aprendi isso em Recife. Quer dizer, a literatura, eu comecei a ler autores nordestinos lá, né? José Condé, Zé Américo de Almeida, Graciliano, comecei a ler lá, Gilberto Freire. Isso para mim foi sensacional. A literatura e principalmente a literatura, mas a música também, a arte nordestina de uma maneira geral. Eu gosto muito do clima e do povo. Eu fui recebido em Recife como se eu tivesse ido ali na esquina comprar uma Coca-Cola e voltado. E aí tive uma namorada, fiquei 3 ou 4 anos indo para Recife, mesmo voltando a morar em Curitiba, eu ainda mantive durante anos esse namoro. E num dia eu cheguei à conclusão que aquilo não havia a menor possibilidade de prosseguir, porque eu não ia trazer, ela veio passar um mês aqui comigo, eu não podia trazer uma pernambucana para cá, nessa cidade de clima cinzento, né? Quem não viveu ao lado do sol a vida toda, com pai, mãe e 3 irmãs em Recife, não era um direito meu. Eu não tinha como ir trabalhar lá, eu não queria ser advogado, ia ser jornalista em Recife, se já estava difícil aqui, resolvi seguir o conselho do meu pai, que não podia me manter em Recife, só você vai ter que voltar e morar em Curitiba. Então, voltei e nunca perdi a vontade de me instalar novamente em Recife. E nunca consegui fazer isso. Talvez seja o que me mantenha vivo. Sempre é um projeto. É sempre um projeto. Eu sei que eu nunca vou sair de Curitiba, eu não posso sair daqui. Eu tenho o peso me mantendo aqui, um concreto que me mantém. Província, cárcere, lá. E lá. Província, cárcere e lá, como dizia Dalton Trevisan. Mas eu conheci a Elaine e larguei tudo no Rio de Janeiro. E faculdade de Direito, você disse que era muito bom lá. Era ótimo, a faculdade de Direito era perfeita, com um sistema diferente da nossa, né? Aulas dadas em anfiteatro, aquelas salas antigas, um prédio belíssimo, mais antigo do que o nosso aqui, mas lembra muito o nosso prédio da faculdade de Direito, um prédio antigo da universidade, e as salas todas em formato de anfiteatro, e você assinava a lista na entrada. Isso significava que você podia assinar a lista na entrada e sair. Nenhum professor preocupava-se com o que você estava fazendo. Eu podia pegar o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, subir, dar bom dia para o professor, sentar lá na última página e ler o jornal. Tive professores fantásticos. Pinto Ferreira, de Direito Constitucional, que era uma lenda no Brasil. Silênio Ribeiro, professor de Direito Comercial, que depois foi ministro.
de Indústria e Comércio. Tive como professor o Rui Fagundes, que tinha sido professor assistente do Nelson Hungria. Eram professores que davam para nós uma base fantástica. Esse Rui Antunes, ele não fazia prova escrita, ele fazia prova oral à noite. Começavam as provas às 8, 9 horas da noite, numa sala junto dos jardins internos da faculdade. Nós ficávamos estudando. E até às 4 da manhã. E aí, se ele não fizesse a sabatina com você naquela noite, você tinha que voltar na outra. E assim ia, às vezes durava 3, 4 dias. O que fazia com que nós estudássemos muito. Ele fazia isso de propósito. Então era um sistema completamente diferente do nosso aqui, que era casaco e sobretudo, e ninguém poderia fazer isso nos jardins da faculdade à noite, né? Hernani, você tem aquela fase do Rio, que você entrou na publicidade com 2.500 cruzeiros podres da época, né? E quando veio para Curitiba, você não foi empregado, você se tornou... Não fui empregado. Não, você passou por algumas agências de Curitiba até formar a sua própria agência, né? Isso. Então, com uma comunicação, pela essa base de educação que você teve, os teus educadores, os teus professores, você formou uma base e provavelmente desenvolveu um talento de comunicação que a gente percebe nesse seu depoimento. E eu, da área, vamos dizer assim, tenho na expectativa da sua vida publicitária, das tuas criatividades, dos teus arrojos ousadios. Já chegou lá. Que eu gostaria, como teu em 5 minutos eu chego lá. Advogado do diabo, que você nessas épocas dos anos 80 já, que você conviveu inclusive com uma pessoa de alta nobreza e alto talento publicitário, que foi o Sérgio Mercer, né? E Bira Menezes e tantos outros, Miran, o Eloy Zanetti, enfim, vou citar assim, houve muitos cases que você participou por liderança, isso que é muito importante, na área produtiva. Estou realmente sequioso de querer ouvi-lo nessa parte e acho que também. Sempre os nossos... Quando eu voltei para Curitiba, eu vim trabalhar com o Arnaldo Del Monte, na Associados Propaganda. Ninguém me conhecia aqui como publicitário. Eu apresentei uma pasta de trabalho lá, o Arnaldo me contratou por R$ 2.500. Eu ganhava no Rio quase 6 mil. Mas eu vinha, a vida aqui era muito mais fácil. Eu podia jantar no Ile de France. Você era solteiro? Eu solteiro, Mas daí já namorava com a Elaine e tal, casamos uns meses depois. Eu fui trabalhar com o Irã Pessoa de Melo, já como sócio do Irã Pessoa de Melo, na Foco. E em seguida o Paulo Vitor lá foi para o Rio de Janeiro, sobrou uma vaga de redator na PAZ. E aí o Zeno me contratou. E eu fiquei 1 ano e pouco, fizemos coisas fantásticas. Aí eu conheci o Sérgio Mercer, que foi para trabalhar lá junto, o Paulo Limis, que já tinha sido meu professor de cursinho e era meu amigo. Bem, aí formamos um grupo fantástico. Fui trabalhar com o Miran, já tinha trabalhado com ele na Associados e na Foco. E ele tinha recém-chegado da PAZ e formamos uma dupla que ganhou um ano, sei lá, todas as medalhas, anúncio do ano e tal. E aí eu fui para Múltipla. A Múltipla já me fez uma proposta, quase 3 vezes o que eu ganhava na PAZ. Aí voltei a trabalhar com o Renato. A Múltipla passou uma dificuldade muito grande naquela época, 1977, 78. E aí o Jaime Lerner reassumiu a prefeitura de Curitiba em 79. E eu larguei a propaganda pela primeira vez. Eu era editor da revista Atenção da Grafipar e aí eu vou largar a propaganda. Eu não pude trabalhar no Correio de Notícias, que o Nireu Teixeira me convidou para ser editor de esportes. Eu fui lá, fiz o expediente 2 dias, falei, Nireu, você vai me pagar 2.500, eu ganho 5 mil, eu ganho 5 vezes mais que isso. Assim que acabarem as minhas dívidas, eu venho trabalhar com você. Quando que terminam as suas dívidas, Hernani? Eu falei, 2 anos. Ele falou, parabéns. Você é a única pessoa no universo que eu vejo que tem a certeza de que daqui a 2 anos vai ficar sem dívida. Isso faz 38 anos. E eu continuo com dívidas, mas eu tenho a impressão que daqui a 2 anos termina. Mas aí eu fui para a Fundação Cultural com a direção do Sérgio Mercer. Perfil, né? Não era o perfil de ser funcionário. Claro, isso é estranho. Eu fui para a Fundação Cultural, o Mercer e o Constantino Viaro, fizemos grandes coisas. E aí a Sclam me chamou
para lançar o Irã. Eles precisavam de alguém que lançasse a campanha dos caminhões Volvo no Brasil. E alguém que tivesse o domínio de inglês, até porque ia apresentar a campanha na Suécia. Então o Irã veio me fazendo proposta e eu me negando por motivos diversos, um compromisso com o Jaime Lerner e tal, até que chegou num valor que era impossível de recusar. E o meu compromisso com o Jaime Lerner, eu tive que abrir mão dele, porque o Irã me ofereceu 15 salários por ano, uma viagem para a Europa, o dobro do salário e um carro. Não dá. Aí eu Que talento, hein? E aí eu fui, fiz a campanha da Volvo, aprovamos as campanhas na Suécia, foi uma coisa fantástica. Deixa eu interromper um pouquinho. Esse contrato que o Irã fez com você, da Sclam, era fundamental a tua contratação para fechar o contrato com a Volvo. Me contaram isso. Eu tinha um problema sério ali de relacionamento com a criação da Volvo, com a gerência de propaganda da Volvo. E aí eu estive lá, fizemos uma conversa preliminar. O Irã, primeiro ele me contratou para tocar essa campanha. E quando eu fiz a apresentação aqui na Volvo, na cidade industrial, o Irã disse, olha, no dia seguinte me chamou e falou, não, nós temos que fechar, eu vou te pagar tanto, porque aí já houve da parte da Volvo a concordância, não, esse é o cara. E aí a Sclam cresceu muito rapidamente. E em 82 nós fizemos o lançamento do freezer Prosdóximo, que era a história que você queria saber. Talvez seja o case mais fantástico que eu participei, porque quando o Sérgio Prosdóximo chamou o Irã, ele disse, olha, eu vou lançar o freezer vertical no Brasil, nós ficamos de queixo caído. Por quê? Primeiro que as cozinhas brasileiras não tinham lugar para o freezer vertical. Elas eram desenhadas de forma que na cozinha houvesse lugar para o feijão, pro fogão, para a geladeira, a cuba, evidentemente, né, as cubas da cozinha, e liquidificador e pronto. Era aquilo que tinha, né? Batedeira, eram esses os equipamentos. Então por onde nós vamos começar? Tá? Nós temos que começar por algum lugar rapidamente. Quando é que você vai lançar isso, Sérgio? Vou lançar no que vem, antes do Dia das Mães. Aí, então nós vamos fazer um processo que já havia essa ideia, mas aí nós tivemos que acelerar. Que era, primeiro chamamos os especificadores de cozinha e decoradores de interiores e fabricantes de cozinhas para um grande coquetel aqui em Curitiba. Pagamos a passagem, a Refripar pagou a passagem e veio o cara do Rio Grande do Sul, da Cozinha Studeskine, chutando lá. Gente de São Paulo, então foi no Hotel Iguaçu, se eu não me engano. E hoje Bourbon, né? E aí nós apresentamos o projeto. E ficaram todos assim, né? Mas nós vamos botar um lugar ali para algo que ainda não existe. Não, mas o tamanho é esse, mas nós não sabemos se as pessoas vão querer. Será que as pessoas vão comprar esse freezer? Bem, isso um ano antes. E aí nós tivemos que fazer todo um trabalho de convencimento dessas pessoas. Segundo lugar, a ideia do Freezer Center Prosdóximo, que era ensinar como cozinhar para o freezer. Essa é uma ideia que não existia, porque nós não tínhamos gôndola de comida congelada em supermercado. O freezer era algo que ficava na área de serviço para congelar peixe do Pantanal e cerveja para o churrasco de domingo. Era isso. E aí o Freezer Center Prosdóximo foram escolas de culinária de rápidos cursos de uma semana, feitos em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte e, se não me engano, era isso. Talvez Salvador, mas acho que eram essas 5 capitais. E nisso o ano foi se passando. Foi passando até que no início de 1982 nós apresentamos a campanha ao Sérgio Prosdóximo. Era uma campanha
uma sacada muito interessante, que era aquela história de vender geladeira para esquimó, né? Como é que você faz para vender freezer para botar na cozinha? Pô, é como se fosse vender geladeira para esquimó. E aí essa ideia veio da dupla Fernando Nogueira e César Marquezine. Eu era o diretor de criação, e aí os dois saíram. No meio da produção da campanha, março por aí de 82, os dois receberam uma proposta de Joinville e foram trabalhar em Joinville. E aí eu fiquei com aquela campanha, apresentei pro Sérgio Prozósimo, fiz algumas correções de rumo e aí fomos orçar a campanha. E o orçamento com produtoras de São Paulo era muito caro. Tinha uma que quis fazer em Cabo Frio, tentando falsear a neve com areia. E eu achava que aquilo não ia dar resultado. O Renato fez muita produção de comercial, sabe que é uma dificuldade na textura você vender Cabo Frio como se fosse o sol do Alasca. Eu orcei com uma equipe que estava em Nome, no Alasca, filmando para a Disney um documentário. E aí eu falei com um cara em Los Angeles. Esse sujeito tentou um lago que tem perto de Los Angeles, no caminho de Reno, em Nevada, e o lago já estava derretendo, porque nós já estávamos em abril. E aí começou a dar um desespero. E como é que nós vamos fazer isso? Aí me apareceu, fazendo uma visita, o João Carlos Serres, diretor de TV, que tinha filmado nos Estados Unidos e propôs fazer em vídeo. E aí em vídeo o orçamento caiu bastante. E aí nós apresentamos ao Sérgio Prozósimo o orçamento. Exatamente $18 mil, ou algo parecido. Se não é 18, era 18.500. 1982. Aí eu apresentei para o Sérgio Prozósimo, ele disse: quando você viaja? Eu disse: amanhã, se puder. Aí ele: está louco, o Irã está louco, onde é que você já se viu? Você tem que tirar dinheiro e tal. Naquela época eu só podia levar para o exterior $1.000. Então eu levei no meu bolso o dinheiro correspondente, uma parte. Isso se chama velhice. Por favor. Acho que vai passar. Passou. Bem. Por favor, edite. E aí o Sérgio mandou tirar o dinheiro do cofre e mandou dar o dinheiro para mim. A Lilian Vargas foi lá no dia seguinte, cedo, pegou a parte que era do Ciro, deu dinheiro para o Sérgio, e nós fomos, eu com o dinheiro no bolso. Se fosse hoje, eu seria preso como uma bispa. Entrar com aquele dinheiro nos Estados Unidos, $12 mil, $10 mil, acho. E aí nós chegamos em Nova York, o Sérgio conhecia um uruguaio e ele não dominava o inglês. Aí que eu vi saber que ele não dominava inglês. Ele filmou nos Estados Unidos diversos comerciais graças a esse uruguaio. O uruguaio era um designer. Contratamos o uruguaio para fazer uma trucagem do nome Prozósimo na areia, na neve, e ele fez a trucagem com aquele vento passando, levando o nome Prozósimo da neve, e aí ele trouxe um produtor chamado Adam Shapiro, e esse cara era produtor da Macy's, em Nova York. E ele chegou e disse: olha, eu tenho uma semana de folga, e eu com o freezer sem motor, só o gabinete, guardado no aeroporto. Botaram um gabinete, né? Botaram em Brasil, né? E aí fomos com o freezer. E aí o Adam Shapiro disse: olha, começa a ligar, conseguimos um lugar em Keystone, no Colorado. Ele ligou para o gerente do resort lá em Keystone, e o cara falou: aqui tem uma
Tentamos o Vermont, não deu certo. Tentamos a Califórnia, já tinham tentado, não tinha dado. E o Alasca era muito longe. E aí vamos para o Colorado. Aí nas Montanhas Rochosas, eu fui com ele no dia seguinte. Cheguei em Nova York num dia, fui no dia seguinte para Denver. O freezer não foi para o trabalho. Não, nós deixamos com o... Só a caixa vazia, né? Só. E aí o Serres e o Dico Kremer ficaram em Nova York. E nós chegamos em Denver e imediatamente subimos as Montanhas Rochosas, chegamos lá em Kingston, o gerente do resort nos levou e o lago estava congelado. Por uma sorte, o lago tinha no fundo umas montanhas que davam um fundo infinito, literalmente. Então dava aquela impressão de uma geleira canadense, alasquiana. E aí nós ligamos de lá, dissemos, olha, podem trazer o freezer, venham amanhã. Nós chegamos de volta, eu cheguei sábado em Denver, e o Dia das Mães era no outro domingo. Aliás, era 2 semanas depois. E aí nós chegamos no hotel, o Adam Shapiro era um sujeito todo nervoso, assim, era um bom produtor, mas um cara cheio de tique, e um executivo da primeira qualidade. E alugamos uma suíte, uma mesa e tal. E ele chamou a Film Commission. Toda cidade americana e estado americano tem uma Film Commission. Você vai um representante lá da comissão de filmes e ele te diz tudo o que você precisa para fazer um filme. É uma coisa que os americanos aprenderam a fazer, porque a produção de filmes nos Estados Unidos é a coisa mais comum do mundo, né? Talvez seja a maior indústria dele. E o sujeito foi com uma pasta e disse, o que você precisa? Financiamento? Não precisamos nada disso. Nós precisamos de coisas práticas. Nós precisamos de um iglu. Iglu de que tipo? Não pode ser de isopor. Tem esse fabricante. Precisamos de pessoas com traços orientais, perfeitamente. Aqui tem essa agência de casting, essa e essa. Precisamos de crianças com cara de esquimó, claro, da mesma agência. E assim foi. Ele nos deu ali as condições para nós fazermos. O Adam Shapiro fez durante o domingo as entrevistas com todo mundo, contratou os assessores, fabricantes, e aí nós subimos de novo quarta-feira com 2 caminhões, com atrás sem carroceria, né, só com uma plataforma de madeira, com 2 iglus, um em cada caminhão, e os assistentes que ele contratou para fazerem lá, aquelas coisas todas que você precisa fazer numa produção, né? Alguém que leve água, alguém que pegue não sei o quê. E veio um assistente de câmera de Hollywood trazendo os trajes. Nós já tínhamos todos os atores, então ele mediu aquilo, ligou na segunda-feira para Hollywood, o cara trouxe os trajes e na quinta-feira, quando nós filmamos no lago, tudo deu certo. Quer dizer, nós fizemos um filme dessa dimensão em menos de uma semana. Aí eu saí de Denver, fui a Nova York, finalizamos o comercial numa produtora local, já com a trucagem do uruguaio, e vim embora para o Brasil. Com o filme pronto, com a trilha que o Ciro já tinha feito. Desembarquei em São Paulo, fui entregar isso na Globo domingo de manhã. E aí entregamos para entrar no Fantástico. Hoje não é mais possível isso, a Globo exige que seja entregue até sexta-feira. E eu entreguei domingo de manhã, fui lá, bati e tal. Não, uma semana antes. À noite daquele dia entrou no Fantástico e na segunda-feira à tarde não existia mais freezer para os doces no vertical para vender. Eram 5 mil. Não me lembro qual era a quantidade. 5 mil. E sumiram os freezers. Aí aumenta a produção, foi o maior sucesso. Aí passou o tempo,
Um dia eu vou a São Paulo, entro num táxi, o sujeito. O sujeito daí diz, o senhor trabalha no quê? Eu trabalho em propaganda. Você sabe de uma coisa? Tem propaganda que eu gosto muito. Tem uma que eu gosto muito, que é aquela do esquimó que chega com um freezer na casa dele. Aquela é muito boa. Até tentei comprar um freezer, mas quando eu fui lá já não tinha mais. E vai ficar minha mulher vai ganhar um freezer daquele aqui um tempo. Eu falei, que troço interessante, né? Que consagração pode ser isso para a pessoa. O cara que eu não conheço, vai lá. Fantástico. Foi fantástico. Depois participei assim, de alguns outros, né? O case do câncer na mama, já na Master, em 89, que foi um dos filmes com o maior recall da história brasileira. Foi a primeira vez que a Globo mostrou um seio de mulher. E hoje é normal isso muito mais, né, na novela das 8, das 9. Naquela época não era, né? E aí nós fizemos um trabalho também extenso de pesquisa, quem seria a atriz que ia fazer aquilo. Prêmio, né? Muitos, né? Foi com a máscara, doutor? Eu cheguei a fazer conferência em Congresso Nacional de Mastectomia. Eu tenho um diploma na minha casa que eu fiz conferência, posso inclusive clinicar, né? Botar aquele diploma atrás, abrir um consultório, você não. Aquele foi um case fantástico. Foi um comercial que 15 anos depois as pessoas ainda perguntavam e pediam cópia do comercial. Por último, Diretas Já, né? Outro case fantástico com o Sérgio Messer, com o Bira Menezes, também um acaso. Esse foi o acaso mais fantástico que eu vi. O Antoninho era muito amigo do Afonso Camargo. O Afonso Camargo era secretário-geral do PMDB e pediu uma campanha pela volta das eleições diretas. Nós fizemos. E aí o Afonso viu, o Bira fez aquele X, eu quero voltar para presidente. Aí o Afonso viu e disse, vamos para São Paulo domingo. Segunda-feira eu tenho uma reunião com o doutor Ulisses, na casa dele. E aí eu fui com a Toninha, para apresentar a campanha. Chegamos lá, o doutor Ulisses recebeu, entra aqui, e aí, 2 horas daquela reunião, aí eu apresentei a campanha para o doutor Ulisses. O doutor Ulisses não tomou a menor iniciativa, né? Muito bem, Afonso, o que vai acontecer? Não sei lá o que vai acontecer. E aí, quando estou saindo com aquilo, tinha uma equipe da Globo, era assim umas 10 horas da manhã, tinha uma equipe da Globo esperando para eu entrevistar o Ulisses. Aí nós estamos saindo, o repórter falou assim, senador, para o Afonso, o que há de novo? O que há de novo é que o doutor Ulisses acaba de ver a campanha pela volta das eleições diretas para presidente. E aí eu peguei aquilo e botei ali no sofá da sala da dona Moura, e a Globo fotografou aquilo, aquela foi a notícia. E aí, 1h da tarde no jornal hoje, presidente do PMDB aprova a campanha pela volta das eleições diretas. Pronto, acabou, foi lançada a campanha. Uma coisa fantástica, sem ter sido planejado. E eu acho que um outro case fantástico que eu participei foi a campanha do Braulio, né? A campanha do Braulio também foi uma coisa para o Ministério da Saúde, uma campanha que o grupo contra a AIDS, era a conta que a Master atendia, pediu uma campanha. O uso de camisinha estava muito difícil, né? As pessoas não queriam usar por uma série de motivos. E aí eles pediram que fizesse uma coisa que fosse muito real. E aí nós fomos um grupo de criação, muitas pessoas, inclusive o Vinícius Almoura, Paulo Leite, eu, e todo mundo dando palpite. E aí, bem, por que a gente não
não mostra, né? Faz assim em resina, um mocap de um pênis. E aí, bem, daí como é que a gente pode fazer? Pô, um cara vem e mostra, pô, como é que pode fazer para usar. E aí, naquela troca de ideia, todo mundo. Alguém lembrou, acho que eu lembrei. Bom, quando a gente era garoto, cada um dava um nome, né? Pro seu pinto. Porque é meio aquela coisa do homem, né? Para dizer, você que fez, não fui eu, né? Como se fosse uma outra entidade. E aí começamos naquela coisa da criação. Como é que é? E o Vinícius Souza Moura falou, o meu chamava de Braulio. E aí, pô, que interessante, né? Tinha lá os nomes mais estapafúrdios, mas Braulio, um nome próprio, né? O meu também tinha um nome próprio. E aí, bem, fizemos uma relação dos nomes, jogamos isso para um grupo de discussão, e o grupo considerou Braulio um nome perfeito. Era um nome, assim, um nome masculino, não era muito batido. E aí fizemos a campanha, o ministro Dib Jatene aprovou a campanha foi ao ar, foi um sucesso, e que tinha um sujeito que dizia, olha, como é que você faz para usar camisinha? Pô, a camisinha é um negócio legal, você pega, por exemplo, você pega o seu Braulio, daí tinha exatamente um Braulio de resina, né? E aí ele punha a camisinha no Braulio. E aí eu estou chegando em Lisboa, com a Tânia, estamos indo para o hotel, num táxi, olhando, daqui a pouco passou uma banca de jornais, viu, o Globo. Ministro da Saúde diz que não paga a campanha. Aí eu falei, opa, peraí, isso aqui me interessa. Já fazia 20 dias que estava fora do Brasil. Aí pedi para comprar o jornal, o cara foi ali, comprou o jornal. Ministro diz que não viu a campanha, não aprovou, não vai pagar. A associação, recém-fundada Associação Brasileira de Pessoas com o nome Braulio, vai entrar com processo na justiça. E houve uma confusão generalizada. O Antoninho tinha um vizinho que chamava Braulio, e que morava no mesmo andar dele. E um dia entram os dois no elevador, o cara falou assim, porra, Antoninho, eu sabia que você não simpatizava muito comigo, mas porra, fazer uma dessa, eu falei, mas não foi por você, desculpe. E essa também foi uma campanha que virou um sucesso no país, criou uma porção de problemas, mas o ministro não só viu a campanha, como depois pagou. Então, assim eu vim fazendo isso. Acabei largando a propaganda por conta do futebol, né? Fui ser presidente do Paraná Clube. Sempre gostei muito de futebol, né? Uma ligação muito grande com isso, né? Foi presidente campeão do... Fui tetra e pentacampeão. Aí o dia que eu vendi a Master, já não aguentava mais ser empresário de propaganda, era uma coisa que não me fazia bem. E nesse meio tempo todo eu mantive uma vida jornalística, né? Escrevi para o Correio de Notícias, escrevi para a Folha de Londrina, para a revista Quem, fiz televisão na RIC, sempre mantive a atividade jornalística. E aí eu resolvi largar a mão, eu vou trabalhar com futebol. Quer dizer, não pensei isso. Larguei mão da propaganda, achei que aquilo era o suficiente para eu viver. Trabalhar de graça no futebol? Fui trabalhar de graça. Seu divórcio mais, perdi mais grave? Eu já tinha separado, né, da Ilane, já estava morando com a Tânia, não tinha um casado ainda. Mas aí eu liguei para casa e falei, Tânia, onde é que você está? Estou no chuveiro. Falei, olha, eu vou ser presidente do Paraná Clube. Ela disse, espera um pouco que eu vou me afogar. Espera um pouco, eu vou me afogar. Aí eu... Escute, mas eu só vou se você aprovar. Ela disse, pode ir que eu te ajudo. A Tânia virou diretora social e trabalhamos juntos lá 2 anos. Foi interessante, assim. Mas foi uma grande experiência e, como disse um amigo meu, aquilo me deu um conhecimento na cidade que até então eu não tinha, né? Eu tinha um conhecimento em diversas áreas, né? Jornalismo, publicitário, um advogado.
Mas não na população, né? Até hoje tem gente que sabe que eu fui almoçar semana passada com um cliente ali na rua Itupava, e o sujeito veio e disse: escute, tem um garçom aqui que quer conhecer o senhor, que é torcedor do Paraná Clube e tal. E faz 18 anos que eu saí de lá. As pessoas continuam tendo essa referência do futebol. Mas eu não vou mais a jogos, eu acompanho os jogos do Paraná Clube, acompanho mais ainda os jogos do Fluminense, são os dois times pelos quais eu torço, um na primeira e um na segunda divisão, mas futebol, eu estou muito longe dele. Estou muito preocupado hoje com outras coisas. Não completando, prosseguindo, Academia Paranaense de Letras. Túlio me levou para lá, me fez a consulta se eu aceitaria em 2005. Já tinha livros escritos? Tinha alguns livros escritos, né? Principalmente 2 livros que tinham me dado alguma notoriedade, Os Heróis da Liberdade, que eu lancei em 99, que era uma novela formatada como se fosse uma série de contos, e que depois foi transformada num longa-metragem de péssima qualidade, mas pelos quais até hoje eu não recebi os direitos, mas tudo bem. E tinha lançado principalmente um outro livro que talvez seja o maior sucesso que eu tenha tido como escritor, que é Quando o Futebol Andava de Trem, a história dos times nascidos das ferrovias no Brasil. É uma narrativa que sai de Rio Grande em 1900 e chega à beira do Rio Madeira, onde foi criado um ferroviário. Então passa o Brasil todo, e eu criei uma narrativa como se fosse uma viagem de trem. Então, foram 2 livros assim que me deram a capacitação para ser chamado para a academia. E a academia é uma experiência fantástica, porque ela veio se modernizando nos últimos anos. Ela tem hoje pessoas de muito reconhecimento na sociedade como figuras muito sólidas na cultura e nas letras. Então eu gosto muito da academia, da qual sou vice-presidente da professora Cloris Justen, e acho que em todos esses anos o que mais me agradou na academia foi o fato de que eu já saudei 6 novos acadêmicos desde que eu entrei lá. E na academia você tem um ritual, a pessoa que vai tomar posse, alguém precisa fazer o discurso de saudação, que antecede o discurso do próprio empossado. Eu fiz pela ordem os discursos de saudação ao Aderbal Fortes, ao Dante Mendonça, ao Paulo Venturelli, ao Darcy Piana, a Maria José Justino e ao Nilson Monteiro. Talvez esse seja a minha grande alegria na academia. E eu hoje tenho muito mais uma vida acadêmica, sem ser um acadêmico, sem dar aula. Eu fui professor há muito tempo da PUC, fui professor da Unicuritiba. Talvez eu seja o único sujeito no Brasil que tenha coordenado e dado aula num curso de pós-graduação sem ter pós-graduação, mas essas coisas acontecem, né? E hoje tenho muito mais preocupação com pesquisas históricas. Tenho feito algumas pequenas palestras na academia também sobre alguns pontos da nossa história, da história do Paraná, e alguns pontos até da história mundial. Uma palestra que eu fiz ano passado na Semana de História sobre a Primeira Guerra, e sobre o legado da Primeira Guerra, principalmente o legado na área cultural, e outras preocupações que eu venho fazendo nessa área. Vocês fizeram uma pergunta, né? Então, muito obrigado. Para fazer mais. Acabou? Posso ter pergunta? Hernani, hoje eu folhei uma preciosidade que eu tenho em casa na minha biblioteca, que é o livro Estados Unidos de Cuba. Quanto tempo você levou para... Quanto tempo você e sua mulher, vocês ficaram em Cuba para fazer todo aquele material? Nós ficamos uma semana. E na verdade a ideia da Tânia não era para fazer o material. Nós fomos para Cuba. E nós saímos de Cancún e fomos num voo direto Cancún-Havana.
Quando nós desembarcamos, você sai de Cancún, que é aquela Miami mexicana, né? Com aqueles hotéis, aqueles prédios e tal. A diferença é que ali tem aqueles caras cantando Adelita. Em Miami até você não encontra tanto sujeito cantando Adelita. Mas aí nós saímos de Miami, de Cancún. Quando desembarcamos em Havana, a Tânia no táxi me pegou assim e falou assim: para onde é que você me trouxe? Porque aquela visão já de um país meio destruído era muito claro. Isso não sei se vocês tiveram oportunidade de estar em Cuba, Não. mas já naquela oportunidade, em 1998, era esse o panorama. E aí nós ficamos num bom hotel, começamos a conhecer a cidade, e a Tânia ficou fascinada pelos carros, né? E começou a fotografar. E saiu fotografando. Aí a nossa viagem ficou refém dos carros. Ela fez lá, sei lá, uma centena de fotos. Essas fotos nós, ainda em película, essas fotos foram digitalizadas no Brasil. E aí nós conseguimos um patrocínio para fazer o lançamento do livro em 2000, 2 anos depois. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que o nosso comum amigo peregrino Dias Rosa Neto, se dispôs a fazer uma identificação dos automóveis, que são carros lá de 1953, 52, e ele identificou um por um daqueles. Alguns, inclusive, nós tiramos porque eram carros que não se enquadravam exatamente no perfil de carros que nós queríamos dentro do livro. E o peregrino identificou um por um. Alguns carros são verdadeiros Frankenstein, né? Carros com um Ford com um paralama de Chevrolet, com a frente de um Chrysler e assim vai. E aquilo, o mais interessante do livro é a ironia do fato de que o regime cubano nasceu para acabar com o capitalismo americano e foi o único regime no mundo, o único local, Cuba no mundo, em que se manteve a produção industrial americana, que, como uma cultura industrial de massa, uma indústria de massa, digo melhor, aqueles carros nos Estados Unidos já estavam completamente fora de circulação. E aquele país cujo regime nasceu para acabar com o outro, ou para ser uma contraposição do outro, manteve os automóveis do seu grande inimigo circulando em condições, às vezes, as mais precárias, né? A Tânia fez fotos ali fantásticas, inclusive a coisa mais comum em Cuba era você encontrar um mecânico cubano, todo cubano é mecânico, com o capô aberto e tratando de mexer no carburador do seu carro. Hernán, nesse depoimento para a história, para a posteridade, a história vivenciada com testemunho ocular dela, eu me recordo de um case no Clube Curitibano. Talvez você, com a sua criatividade, possa fazer uma recordação exatamente nesse período final do seu depoimento. Essa questão dos discursos, né? Eu tenho, embora eu fale demais, eu escrevo de uma forma muito concisa. Então, mesmo quando eu faço meus discursos, eu aprendi isso com grandes mestres, né? Não só o Dalton, como o Sérgio Mercer, outros mestres do texto seco. A publicidade é assim, o Graciliano Ramos é assim, o Rubem Fonseca é assim. Os grandes autores, eles enxugam o texto ao limite, né? E eu aprendi isso. Eu dificilmente uso adjetivo, não uso advérbio, corto artigos, corto verbo quando não pode. Então os meus textos são enxutos, mas em contrapartida eu falo muito. E às vezes canso as pessoas, né? E nesse dia, uma entrega do Prêmio Colunistas, e
Ao contrário, Clube Curitibano. Ao contrário dos anos anteriores, em que era servido um coquetel e ao mesmo tempo corria a solenidade, eles chegaram à conclusão que era muito difícil fazer a solenidade assim, porque ninguém prestava atenção, todo mundo ficava bebendo. Então vai ser lei seca, até terminar a solenidade. Acontece que a solenidade não terminava. E eu ia receber o prêmio pela Sclan como agência do ano. E a coisa começou 8h30, 8:45, foi, entrega para ele. Era o publicitário do ano. E o Rodrigues era o publicitário do ano, José Dionísio Rodrigues, nosso amigo. E o Rodrigues fez um discurso que começou lá em Trás-os-Montes, né, na origem dele, e passou pelo norte do Paraná, e veio para não sei aonde, mais ou menos como eu fiquei falando aqui. E aí quando eu fui chamado, já eram mais de 11 horas da noite. E as pessoas ali, ninguém mais aguentava aquilo. E eu notei quando eu subi que na beirada do salão do Clube Curitibano estavam todos os garçons com uma bandeja e copos de uísque. E aí eu subi e as pessoas falaram, mais um discurso, lá vem o Hernani que fala muito. Eu falei, senhoras e senhores, meu discurso será breve. Garçons, queiram servir. Muito obrigado, boa noite. Um discurso de 3 palavras. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade.